Efésios capítulo 6. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série Batalha Espiritual. Na semana passada nós falamos sobre o tripé da vitória. E quem se lembra qual é o tripé da vitória? Palavra, oração, dependência. É o POD, não é? É o POD. Palavra, oração e dependência, é isso mesmo. E é aí que nós temos vitória nas nossas batalhas espirituais. É por aí que começa, tá bem? E hoje nós vamos continuar falando também sobre algumas ferramentas importantes na nossa batalha espiritual. Efésios capítulo 6, nós vamos ler dos versos 10 a 13, que diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Glória a Deus. Amém? Olha aí, nós temos aqui mais um texto. Agora note, vocês perceberam aqui aonde que se dá a nossa batalha? E é aí que nós temos que tomar cuidado? É aí que nós temos que tomar cuidado. O tema da mensagem de hoje é batalha espiritual, vestindo a armadura de Deus, tá bem? Batalha espiritual, vestindo a armadura de Deus. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, capítulo 11, verso 12, você vai ler lá que está escrito o seguinte: o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Olha que interessante. Não conquistamos o reino, nós não desenvolvemos o reino maneirinho. Lembra na nossa série Amor, que eu disse assim, amor sim, idiota não? Algumas vezes as pessoas querem que nós sejamos idiotas. Algumas vezes as pessoas querem tripudiar sobre nós. Mas a gente precisa entender que essa não é uma batalha física. Nós estamos falando aqui de uma força exigida para a manifestação do reino, mas não é uma força física. Mas exige de nós um empreendimento, exige de nós uma força na palavra, na internalização da palavra, uma força na oração, uma força na dependência. Então note que o reino, ele não se desenvolve simplesmente. O Senhor colocou essa condicional, de certa forma, que o reino se desenvolva a partir do nosso avanço, do nosso desenvolvimento. A gente pode ser uma igreja aqui e dizer, tá tudo bem, a gente vai para o culto, a gente vai para casa, a gente vive a nossa vida, e nós vamos ser uma igrejinha, vamos ser um ajuntamentozinho de gente. Mas se nós somos igreja de Jesus, nós vamos batalhar. Se nós somos igreja de Jesus, nós vamos ter que fazer força. E é força para tudo. Você se lembra quando a gente fez a série Comunhão? E a gente viu que os irmãos faziam o que? Eles perseveravam. Aonde? Na palavra. Perseveravam na partilha. Perseveravam na comunhão. Perseveravam nas orações. Então, nós notamos que perseverança é uma forma de força. Tem que fazer força. A gente faz força para ficar casado, não faz? Faz força. Durante bastante tempo. Depois a gente já entra num processo mais tranquilo. Né, Moisés? Não entra? Não, tem que entrar. Né, Vani? Mas o começo é força. E tem gente que não aguenta, que desiste, que para. Porque é necessário força. Mas isso pode vir para as coisas mais cotidianas. A gente pode ir para a linha dos relacionamentos. Então eu olho para uma pessoa que a gente está ali desenvolvendo uma amizade no trabalho, no dia a dia, na vizinhança, tem que fazer força.
Tem que fazer força para amar no físico. Alguém que vem assim, afronta. Aí você tem que falar, opa, peraí, a nossa luta não é contra carne e sangue, para continuar amando, fazer força. Então a nossa força, ela é espiritual. A nossa força é na esfera da nossa batalha. Então quando o texto diz aqui, tomado a força, indica realmente uma violência, uma agressividade. Mas não é uma agressividade que se estabelece no tapa. É uma agressividade, é agora que eu vou me posicionar. É agora que eu vou orar. É agora que eu vou clamar mais. É agora que eu vou jejuar mais. Essa é a força que nós exercitamos no reino de Deus. Então não é uma agressão alheia, não é uma força física, uma violência física, mas é uma disposição resoluta em batalhar espiritualmente. Eu sei que existe uma batalha, eu tenho que estar atento a isso. E a minha pergunta é, hoje, como que você está na batalha espiritual? Está vencendo ou está perdendo? Nós precisamos de força espiritual para expandir o território espiritual. Nós precisamos de perseverança. E este versículo ele indica exatamente que o estabelecimento do reino na terra, ele não acontece de forma passiva. Ai, Jesus te ama. Ai, glória a Deus. Ah, não, tudo bem. Ah, sim, nós vamos abaixar o volume. Ah, sim, só se diminuindo. Tem que haver posicionamento. Tem que haver posicionamento. E não é gritando com as pessoas. É saindo daqui essa semana irado. Nós precisamos sair daqui essa semana irados. Irados. Ah, mas pode irar, pastor? Pode. A Bíblia diz que pode. Que pode. Mas de forma certa. Para as coisas certas. Nós não podemos aceitar as artimanhas do maligno contra a nossa vida. Então, não tolere a afronta do diabo contra o seu filho. Não tolere a afronta do diabo contra a sua esposa, seu marido, sua família. Não tolere. Não tolere contra a sua igreja. Lute pelo que o Senhor nos chama a lutar. Mas aonde? Na luta espiritual. Na batalha espiritual, nas regiões espirituais. Então a luta que nós estamos envolvendo, ela demanda uma postura ativa, uma postura decidida, uma disposição para o enfrentamento espiritual. Então não é assim, hoje eu tô me sentindo mal. Aí lembra, a gente falou isso semana passada, vou tomar um remédio. Não, peraí, você estava se sentindo mal até 10 minutos antes? Não, não estava. Então ora, primeiro ora. Vai entender isso no mundo espiritual, ter uma atitude ativa espiritualmente. Poxa, o fulano me tratava bem todos os dias, por que hoje ele virou no giraia? Então vai lá e fala assim, opa, Senhor, minha luta não é contra essa pessoa, não é contra o patrão, o colega do trabalho, contra o vizinho. Por que ele virou no giraia? Então nós precisamos clamar, nós precisamos orar, ter uma atitude ativa, proativa. Então o termo tomado à força aponta para essa agressividade no campo espiritual. Não tolere que o diabo continue dominando. Não tolere que as setas malignas continuem dominando a sua mentalidade, as suas forças. Nós precisamos nos levantar como chamados de Deus para combater as forças do mal. Então a batalha espiritual, acreditando ou não, ela não é algo opcional para a vida cristã. Ela é uma realidade mais real do que essa carne que nós podemos apertar. Mais real que isso. Porque isso aqui vai passar daqui a pouco. Mas o reino espiritual continua. O reino espiritual permanece. E nós precisamos ter em mente que o diabo e suas forças trabalham incansavelmente para influenciar o mundo físico. Então ele coloca um cansaço. Hoje eu não estou afim. Hoje eu não vou orar. Hoje eu não vou ler a Bíblia. Hoje eu não vou para o culto. Mas como filhos de Deus, nós somos chamados a resistir. Nós somos chamados a perseverar e avançar no poder de Deus. Diga para o seu irmão, não é na sua força. Não é na sua força. Entende? Então é nessa posição de guerra espiritual que o apóstolo Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus, porque é ela que nos capacita a resistir os ataques espirituais e permanecer de pé. Então hoje, meus irmãos, saia daqui revestido. Saia daqui de forma com que você seja protegido plenamente. Não se esqueça de nenhum utensílio desta armadura, porque é aí que nós vamos poder dizer que o avanço do reino está sendo um processo real na nossa vida, com guerreiros,
Ó, presta atenção nisso. Nós estamos vivendo dias que as nossas músicas estão girando em torno dessas coisas, as pregações, muito assim, ó. Ai, você é amado, você é amada, você é queridinho do Senhor. Tem alguns que até extrapolam e tomam uma proporção dizendo, você é o centro de Deus, amigo. Tu não é o centro de Deus, Deus é o centro dele mesmo, ele é Senhor, ele é o Todo-Poderoso, a ele a honra, a ele a glória. Ele não divide a glória dele com ninguém. Só que nós estamos esquecendo, aí vem as nossas músicas, né? Atuais, essa que eu vou citar nem tão atual, mas você vai pegar, que a partir dela tem um monte, mas sabe, a música, o Melô do Miau, eu gosto da música, tá? Eu gosto da música. Me ama, ele me ama, ele me ama. E sabe, a gente tá perdendo aquele vigor do pelo Senhor, marcha, pastor, não faz barulho, tá bom. O seu exército poderoso é. A gente tá perdendo isso. Os guerreiros se preparam para a grande. Ó, o Lourdes até levantou a cabeça ali agora, lembrei. Essa eu lembrei, pastor. Não é não? Queridos, aonde que está a nossa força de guerra? Você não é só filho, você é um filho guerreiro. Então, sim, nós somos amados. Sim, nós somos protegidos, guardados, mas tu é guerreiro. Você não é essa melancolia, essa coisinha, eu sou amado do Senhor, o Senhor me ama, eu sou amado. Eu não posso fazer mais nada aqui assim, eu tenho que ser muito sério pregando, que senão eu viro meme. Ah, tá rindo, né? Com respeito. Nós precisamos ser guerreiros que se posicionem para gerar influência. Nós estamos sendo plenamente atacados. Só que aí o nosso treinamento é isso. Você é amado, você é querido, você... Cadê os guerreiros? Cadê a autoridade? Cadê o governo? Cadê o domínio? Então, eu não fico toda hora falando com o Júlio. Às vezes, até eu sou mais falando com ele. Cara, não faz isso. Meu, não é desse jeito. Meu. Mas é claro, ele é filho. Então, várias vezes, ele recebe abraço. Várias vezes eu também falo, filho, eu te amo. Mas o tempo todo eu estou treinando ele para a batalha. Para ele ser guerreiro. Cara, faz as coisas certas. Faz as coisas alinhadas. Entende? Não é toda hora, ai, filhinho, você é tão amado. Você é tão querido. Oh, amado da minha alma. Oh, nós estamos perdendo essa essência dos guerreiros. Cadê aquela galera que vai orar, que vai clamar, que vai buscar a presença de Deus? Cadê aquelas pessoas que estão dizendo assim, pode me enviar, eis-me aqui? Cadê essas pessoas? Então, meus irmãos, olhando para esse texto de Efésios, nós podemos desenvolver as qualificações para implantar o reino de Deus na terra. Existem qualificações para nós. E a primeira qualificação que o texto mostra para nós são pessoas fortalecidas. Você tem que ser forte. Olha para o seu irmão e diga, seja forte. Seja forte. Para de ser essa miséria melancolenta. Ai, tudo chora. Ai, tudo mimimi. Ai, tudo não gosto mais. Ah, não me cumprimentou, não falo mais. Ah, não fez isso, não vou mais. Ai, que miséria. Miséria. Vitimização o tempo inteiro. Seja forte. Veja, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É minha responsabilidade. Fortaleçam-se. É claro que nós temos a parte de que eu te fortaleço, que você me fortalece. Temos, mas a responsabilidade principal é você. Vai ser forte no Senhor, vai ouvir o que o Senhor tem para a sua vida. Então, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Quem está envolvido do poder de Deus não pode ser uma pessoa cheia de nhenhenhê. Então, queridos, a convicção que nós temos é que nós temos um Deus que nos faz fortes. Deus te faz forte. Deus nos faz forte. E força é a característica imprescindível para desenvolver o reino. O reino de Deus é conquistado à força. É tomado à força. É desenvolvido à força. Então nós não podemos ficar sendo esses instrumentos do inferno com essa característica de tudo magoa. Tinha um irmão lá em Bragança que tudo eu tô chateado. Eu falava, cara, vira homem. A gente já tinha
a gente já tinha mais intimidade, né? Depois de um tempo. Mas a vida toda ele ficava para mim, fiquei chateado. Fiquei chateado. Eu falei, meu, quando você vai crescer? Para de ser crente chateadinho. Avalia, analisa as coisas. Mas entenda, queridos, essa força que nós estamos falando aqui não é física. Ela não é material, não é natural. A força que nos mantém em equilíbrio para destruir os levantes malignos, ela é espiritual, ela vem de Deus. Ela está com a base no tripé da vitória. Palavra, oração e dependência. Sobretudo, nossa força é o Senhor, aleluia. Nossa força é o Senhor. Não é o que nós somos, o que nós conseguimos, o que nós temos. Não, é o Senhor. Então, para vencer na batalha espiritual, a primeira exigência é a força do Senhor. E isso vai nos trazer a convicção de que servimos um Deus forte, todo-poderoso, que nos capacita a enfrentar o inimigo. Na semana passada eu falei com vocês o quê? Que algumas vezes a gente olha para a batalha espiritual e fala, mas é uma batalha injusta, porque o demônio, ele está no mundo espiritual, o diabo está no mundo espiritual, e nós estamos aqui no mundo físico. Isso é engano. Não aceite isso, não é verdade. Por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que luta por nós, é mais poderoso. Então, se a batalha é injusta, é para o próprio cão que já está derrotado, não é para nós. Porque nós erguemos nossas mãos e dizemos, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, te exalto e te adoro. A ti seja a honra, a glória e o louvor. E não tem demônio que possa resistir à vida de um adorador. Então não tenha mais essa vitimização de achar, eu sou fraco, o diabo é forte. O diabo é derrotado. Você tem uma palavra sobre você, e é uma palavra bíblica, não é palavra do coach, do guru, do discipulador, do pastor, é uma palavra de Deus. Vocês são mais que vencedores. E o diabo tem uma palavra bíblica sobre ele, perdedor, derrotado, e ainda diz que em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Então se fosse para considerar injusto, é para ele, coitadinho. Se tem alguém que você pode chamar de coitado, Moisés, é o cão. Esse é o endemoniado, é o coitadinho mesmo. Então não lute, queridos, com força física, mas espiritual. Aprenda isso. Esteja enraizado na palavra de Deus, porque ela é a nossa fonte de força. É a partir dela que nós conhecemos os caminhos para resistir os ataques do mal. E aí, quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós entramos na batalha com confiança que não estamos sozinhos. E o salmista, ele declarou isso: o Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Não temas, não temas. Isso está no Salmo 27:1. Então, se há uma primeira qualificação de sermos pessoas fortalecidas, a segunda qualificação é capacitação específica. Nós não vamos vencer na batalha espiritual com qualquer tipo de preparação. Não adianta você aprender filosofia, não adianta você aprender psicologia, não adianta você aprender doutrina dos demônios, não adianta você saber nomes de demônios, não adianta você aprender, fazer faculdade, e não adianta nem aprender teologia, entre aspas, ser um teólogo, historiador da Bíblia. Nós precisamos de capacitação específica. E aí o texto diz para nós como é essa capacitação. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso indica para nós que a capacitação específica é a que é concedida pelo próprio Deus. Capacitação específica, meus irmãos, é a unção do Senhor, é a direção do Senhor, é a estratégia do Senhor. É muito bom sermos preparados teologicamente. É muito bom termos conhecimentos diversos. É maravilhoso. Mas na batalha espiritual, não adianta você citar o nome de Agostinho. Não adianta você ir lá e falar assim, diabo, em 1800 e não sei o que, na reforma não sei das quantas. Ele vai falar, daí? Eu já conheço a história, eu estava lá. Né? Se você percebe as manifestações demoníacas nas músicas, ele já dizia assim, eu nasci há 10 mil anos atrás.
Então, queridos, o que nós estamos falando sobre a capacitação específica é aquela que vem de Deus. É a estratégia. Cada batalha vai exigir de nós uma estratégia. Olha só, cuidado para não entrar em batalhas. E aí, quando a gente vai falar sobre possessões malignas, esses demônios que atuam, querendo fazer esse tipo de confusão. Vocês já viram? Em tempos passados a gente via muito disso. O cara ia expulsar demônio, rezava Salmo 91. O cara ia expulsar demônio e começava a falar em línguas. Não é assim que expulsa demônio, irmãos. Não é assim. Nós precisamos expulsar. Nós precisamos mandar embora. Nós falamos em línguas para outros propósitos. Nós declaramos o Salmo 91 com outros objetivos. Para expulsar demônio, você tem que ir lá com autoridade. Falar assim, demônio, sai em nome de Jesus. Entende? Então, agora, veja, tem situações na batalha espiritual que é muito além de expulsar um demônio. E a gente entende que para uma coisa tem uma estratégia, para outra tem outra estratégia. Deus é um Deus multiforme. Ele curou um cego falando, eu quero que você veja, e ele viu. Outro ele curou passando cuspindo no barro, fazendo um lodo, mandando ele lavar ainda. Por quê? Porque ele trabalha do jeito que ele quer. Entende? Então a capacitação, ela é específica na batalha espiritual. Não pense que Deus tem para nós uma apostila do vencimento espiritual. Tem uma palavra, tem uma direção. Mas ele vai pegar isso aqui e vai transformar em muitas coisas grandiosas. Aqui é a base, o que nós estamos vendo. Então, queridos, não se trata de nada do que podemos desenvolver por nós mesmos. Então, eu tenho teologia, eu tenho uma faculdade, eu tenho uma pós-graduação, eu fiz o curso da batalha espiritual do profundo e do oculto, eu fiz o culto da batalha espiritual do Oriente, do Ocidente e do... Esquece. É bom, é bom. Vocês estão entendendo que eu não estou falando que é ruim? Vocês estão entendendo? Estou dizendo que, de acordo com cada batalha, o Senhor nos dará uma estratégia. E a capacitação vem dele. Vem dele. Não é algo que nós desenvolvemos por nós mesmos. Vocês se lembram da ocasião da luta de Davi e Golias, lá no 1 Samuel 17? Olha, nós observamos lá que Saul, ele tem muita boa intenção. Ele pega as vestimentas de batalha dele. Pensa, é a couraça do rei. Era poderosa. Mas quando Davi põe aquele negócio, fala, não dá. Não dá. Porque nós não lutamos de acordo com o que os homens podem querer nos vestir. A nossa capacitação vem de Deus. 2 Coríntios 3,5, o apóstolo Paulo nos fala sobre isso. Então nós só podemos permanecer firmes na batalha contra o diabo quando estamos capacitados por Deus. Não é pelo seminário que eu fiz, não é pelo curso de batalha espiritual que eu realizei, não é pelo nome do demônio que eu sei qual que é. Pela capacitação do Senhor. Então tenha tranquilidade nisso, de ter uma vida dedicada a Deus, de ter uma vida colocada diante da presença dEle. Então não confie nas suas próprias habilidades. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou evangelista. Ah, porque eu sou missionário. Ah, porque... Quem somos nós? Quem somos nós? Somos ajudadores, cooperamos, precisamos estar atentos ao Senhor. Então uma das coisas que nos faz perder muito na batalha espiritual são esses estigmas malignos, esse ego. Aprendamos a nos despir. Ah, você sabe que roupa que eu estou usando? Eu estou usando a roupa do rei Saul. Imagina, Davi teria se lascado com esse tipo de pensamento. Mas ele sabia que a capacitação dele vem de Deus. A habilidade dele vem de Deus. A estratégia dele vem de Deus. É assim que nós vamos vencer nessa nação, meus irmãos. É assim que nós vamos vencer nessa terra. O Senhor nos dará as estratégias. Parece difícil, parece que o gigante se levanta. Não parece, levanta sim. Levanta mesmo. E vem querer nos afrontar. Mas não se esqueça, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Então, assim como Davi ele não pôde usar as ferramentas de Saul para enfrentar Golias, nós também não podemos lutar contra o inimigo espiritual com recursos humanos. Por isso, a cada um Deus dá uma estratégia,
A cada um Deus dá uma ferramenta, aí eu estou falando de dons, tá bem? Só que todos convergem para o mesmo. A ferramenta que você tem, eu não tenho. O que eu tenho, você não tem. Porque eu te sirvo, você me serve. E assim por diante. E é por isso que nós somos corpo, nos completamos. Então cada um recebe de Deus o que é necessário. E para a batalha espiritual nós precisamos de capacitação divina, ou seja, vista a armadura de Deus. Vista a armadura de Deus. E essa armadura, você sabe, inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a preparação do evangelho da paz. E aí, quando nós estamos completamente equipados, nós estamos prontos para resistir às ciladas do diabo. Não deixa nenhuma brecha. Bota a mão aí, tá com o capacete? Tá com a couraça? Tá com... Não me desconcentra. Meus queridos, tá com escudo, palavra, espada do Espírito, é aí que nós podemos vencer, queridos. E aí não há quem possa nos resistir. Então, qualificações para a batalha, meus irmãos, pessoas fortalecidas, pessoas com capacitação específica. Então, note, não é qualquer coisa que estão te dando. Usa isso aqui, essa varinha mágica. Não, não existe. Dependa do Senhor. Ore ao Senhor. Busque a palavra do Senhor. Agora, uma outra coisa importante, isso nós vamos até avançar em outras ministrações dentro dessa nossa série, é conhecimento do inimigo. Você precisa saber contra quem você está lutando. Porque nesse sentido, muitas vezes nós estamos sendo enganados, achando que o marido é o nosso diabo. A esposa é a nossa diaba. Que os filhos são, pelo amor do Cristo, meus irmãos. Nossa luta não é contra carne e sangue. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então há um ponto estratégico onde se dá as nossas batalhas. Há um alvo estratégico. E aqui se define o alvo da nossa agressividade. Então, onde que nós temos que ser agressivos? Não contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. E as pessoas, elas estão sendo derrotadas nas batalhas espirituais porque desconhecem os seus alvos de ataque. Aí a gente fica brigando entre irmãos, a gente fica arrumando confusão com família, a gente fica se degladiando com tantas coisas desnecessárias, desconhecendo os reais inimigos. E aí a gente fica tudo achando que é por causa de nós, somos nós, é porque é o fulano, é a fulana, e a gente esquece de refletir um pouquinho e falar assim, opa, isso aqui é coisa do cão. Quem é que quer que nós não estejamos bem, meus irmãos? Quem é que quer a nossa derrota, a nossa solidão, a nossa tristeza? Não é a nossa família. Por mais que algumas vezes, pela fraqueza que eles têm, eles sejam instrumentos, mas é o diabo, e a gente precisa olhar e falar assim, mamãe, eu sei que não é você. Querido esposo, eu sei que não é você. Querida esposa, eu sei que não é você. Entende? Então nós precisamos conhecer o alvo do nosso ataque. Então muitas pessoas acabam gerando agressões que promovem o reino das trevas e não o reino de Deus. Quando você vira a mão e mete na cara do outro, você manifestou o quê? O reino do diabo. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Então se conscientize, nos conscientizemos dos nossos verdadeiros inimigos, porque senão a gente desperdiça a força. Porque quando nós começamos a arrumar intriga um com o outro, a gente desgasta o nosso emocional. A gente se entristece, a gente deprime, a gente fica ansioso e o diabo está lá levantando a gente como um troféu. Queridos, tome uma decisão na sua vida. Nunca mais ser um troféu do diabo. Talvez em algum período da nossa vida nós já fomos, não é? O diabo já pode nos levantar assim e falar assim, derrotei, acabei com ele. Mas louvado seja o Senhor, que com sua graça e misericórdia nos alcançou e nos trouxe para si. Então não desperdice a sua força de agressão.
A nossa batalha ela é espiritual. Ore. Lembra do Neemias? Ele não ficava de trelelezinho com ninguém, ele não ficava de conversinha com ninguém, ele não ia tirar satisfação com ninguém, ele apenas dizia, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Então é no ambiente espiritual que nós pelejamos para manifestar o reino de Deus. Não contra as pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. Então o diabo, ele opera no viés do que é invisível, mas ele faz como? Influenciando o mundo visível. Então pare para ter discernimento espiritual. Pare para entender quem são os seus inimigos de verdade. O diabo ele trabalha no mundo espiritual e o que ele faz? Ele lança ataques mentais. Ele coloca sentimentos em nós. Ele gera emoções contrárias às pessoas. Para quê? Para que nós caiamos nas ciladas dele. E com isso ele enfraquece a nossa comunhão, enfraquece a nossa unidade, enfraquece a nossa força familiar, seja biológica ou espiritual. E contra tudo isso nós temos que ser antenados. O apóstolo Paulo ele nos lembra que essas forças espirituais estão organizadas em níveis hierárquicos. E a nossa luta é contra essas potestades. Então se lembre, o mundo das trevas é organizado. Diga isso para você mesmo, o mundo das trevas é organizado. Porque ele é. E às vezes a gente fica envolvido em tanta desorganização, tanta coisa desnecessária. Mas é fundamental termos discernimento. É fundamental que nós conheçamos o inimigo e venhamos combatê-lo adequadamente. Como combatemos o inimigo? Palavra, oração, dependência de Deus. Isso inclui estar vestido, inclui estar com a armadura de Deus. Então, cuidado para que as suas forças não sejam desperdiçadas em conflitos com pessoas, porque a nossa batalha é contra as forças espirituais malignas que operam nas sombras. Vigia. Agora, algo muito importante que nós precisamos ter também, resistência. Resistência. Veja que ele vai dizer assim, por isso, vistam a armadura, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Como Deus te quer? Inabalável. Mas como que nós temos sido tantas vezes? Abaláveis. Qualquer coisa nos abala. Qualquer coisa nos entristece. Qualquer coisa a gente fala, vou sair da igreja, não vou mais falar com você, não vem mais na minha casa, não fala mais comigo. Mas aquele que está vestido da armadura, ele é inabalável, ele é resistente. Eu vou continuar amando, eu vou continuar perdoando, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar vindo, eu vou continuar frequentando sua casa, você vai continuar sendo meu amigo. É assim porque a nossa luta não é com o que se vê, mas com o que não se vê. E o que nos dá garantia dessa resistência? A armadura de Deus. A armadura de Deus nos dá resistência, permanência e plenitude. Força para seguir em frente. Força. Força. Aqui nós dizemos muito isso, né? Força, força, força. Força, força. Força. Então, queridos, quando nós estamos vestidos com a capacitação de Deus para as nossas vidas, nós temos essa garantia. Resistir no dia mau. Que dia é esse? É o dia do ataque. É o dia da aflição. E depois permanecer inabaláveis, tendo feito tudo. Tudo. Não pare no meio do caminho. Não desista no meio da estrada. Não se comprometa no meio da jornada. Resista e vá até o fim. E se lembre que o processo ele é agressivo. E guerreiro tem que ser o quê? Resistente. Então vocês estão vendo que não dá para ser toda essa melancolia? Claro, nós sabemos, somos amados, somos protegidos, conhecemos nossa identidade, somos de Deus, o amor dele é derramado no nosso coração, aleluia. E é por isso mesmo que eu sou uma pessoa forte. Por isso mesmo que eu sou uma pessoa resiliente, resistente, porque eu sei quem eu sou. Quem que é fraco? Quem que cai toda hora nessa coisa do diabo? É aquele que não sabe quem é, tem problema com a sua identidade, que não sente o amor de Deus sobre a sua vida. Mas quando nós estamos com a armadura de Deus, nós podemos confiar que nós vamos ser resistentes o suficiente para garantir conquistas e irmos até o fim, desenvolvendo o reino de Deus. Então nós não vamos parar. Nós somos a igreja de Jesus aqui nessa nação e nós vamos continuar.
Nós vamos nos unir com todos os guerreiros de Deus que aqui já estão e vamos seguir em frente, porque Deus não nos trouxe aqui à toa. Deus não te levantou à toa. Deus não te escolheu à toa. Você não chegou até aqui à toa. Sua vida vale a pena. Então seja resistente, seja forte. A caminhada cristã ela é longa e ela é desafiante. Ela é desafiadora. Mas nós temos a garantia de que somos mais que vencedores. Nós temos a garantia que vestindo a armadura de Deus, nós vamos resistir o dia mau, nós vamos resistir o dia da adversidade, quando o inimigo vem com seus ataques. Então eu quero dizer para você, você vai resistir, não desista, não pare no meio da jornada, vai alcançar a vitória, porque essa é a garantia de Deus sobre nós. O diabo ele sabe que não pode vencer o reino de Deus, mas ele vai tentar nos desestabilizar. Vocês já notaram isso? Toda hora o que ele está tentando fazer? Nos desestabilizar. Mas, queridos, não desanime, não retroceda, não desista. Esteja com a armadura de Deus. Esteja pronto, fortalecido para permanecer firme, inabalável, depois de ter feito tudo. Eu tenho um sentimento na minha vida muito grande. Eu não fiz nem o começo da minha jornada ainda, eu acho. Eu olho todos os dias para mim e falo assim, eu sinto que eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Eu sinto que tem tanta coisa que eu posso realizar ainda. Então, aguente. Por quê? É depois de ter feito tudo. Depois de ter feito tudo. Não desista, queridos. O segredo da resistência espiritual está em nossa total dependência de Deus e permanência na oração e na palavra. Olha o pode de novo aí, Ana. Pode. Palavra, oração e dependência. Eu tenho uma aplicação para essa mensagem para nós nessa noite, aonde eu vou concluir, mas eu ainda vou acrescentar um pouco mais de informações importantes para nós. E eu quero dizer para vocês que a batalha espiritual ela é inevitável na nossa vida. Todo cristão vai ter batalha espiritual. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou, agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Mas eu também estou em uma grande batalha desde o dia que eu aceitei Jesus. É a nossa realidade. Agora, Satanás ele busca nos atacar especialmente nas áreas mais vulneráveis. Como? Família, relacionamento com Deus e ministério. O chamado que ele tem para nós. Quando a gente fala de ministério, não é a carteirinha que a gente recebe, a unção que um homem reconheceu, não. É aquilo que Deus nos chamou para fazer. E o diabo ele vai sempre nos atacar na nossa identidade, especificamente para tentar nos tirar do plano, do objetivo, do propósito de Deus. O ministério que eu digo aqui é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas, meus irmãos, nós precisamos vencer fortalecidos em Deus, capacitados pela armadura espiritual e consciente dos nossos inimigos. Foi sobre isso que nós falamos nessa mensagem. Nós geramos uma consciência exatamente disso. Eu preciso estar armado. Vocês se lembram que no contexto ainda de Neemias, que nós começamos falando sobre ele na semana passada, ele não apenas orava, ele orava e vigiava. Não é verdade? Então ele orava, ele falava com Deus, mas ele botava homens com espada e lanças lá para protegerem o ambiente. A nossa proteção de ambiente hoje, ela não é com armas humanas, mas é a vigilância. Vigia, tome cuidado. Nós olhamos para o livro de Efésios e observamos orientações claras sobre como nos comportar para vencer essa batalha. E esse texto nos mostra que o cristão vitorioso é aquele que busca a Deus diariamente em oração. Vocês têm sido atacados na sua vida de oração? Eu tenho. Poxa, como aparece dificuldade. Como tem dia que não dá vontade. Que você fala assim, hoje acho que não. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Se vocês estão mais crentes do que eu, orem por mim. Mas se vocês estão na batalha espiritual como eu estou,
Tem dia que eu falo assim, não... Ai, Senhor. Tá vendo? Meus queridos, nós precisamos resistir, então, diariamente, em oração. Não estou com vontade, mas vou sem vontade mesmo. Não estou querendo, mas vou sem querer. Vou fazer. E não importa se vai ser só 5 minutos, se vai ser 2, vai ser 10. Eu fui. E eu não deixei essa má vontade me vencer. Porque nós somos resistentes. Nós somos perseverantes. Então, o cristão vitorioso é aquele que busca Deus diariamente em oração, que se reveste da armadura de Deus, que mantém um relacionamento saudável em sua família e que não cede às tentações do inimigo. Preste atenção, não cede às tentações do inimigo. Quando fazemos isso, nós somos capazes de resistir no dia mau e garantir nossa vitória espiritual. Porque é muito comum, vários dias, que nós também não estamos com vontade de comer. Não é? É mais raro do que a vontade de orar, eu sei. Mas a gente tem que tomar cuidado. Vontade de comer, não tem assim a vontade. Mas tem dia que você fala, puxa, hoje... Mas saiba que no dia que você pensa, hoje eu não estou com vontade de comer, é o dia que você mais precisa comer. Porque geralmente quando nós não queremos comer, não é um dia que a gente está plenamente saudável, não é um dia que a gente está muito bem, não é um dia porque quando a gente está bem, o que a gente quer? Quer tomar um cafezinho, quer comer um lanchinho, quer marcar um negócio para nós. Mas o dia que você amanhece meio ruim, está sentindo meio gripado, está meio assim, você fala, nossa, hoje eu não estou nem com vontade de comer. É o dia que você mais precisa. Senta lá e come. Faz isso também espiritualmente. Faz isso também espiritualmente. Porque aí você vai ser inabalável. Aí você vai ser resistente. E quando nós fazemos isso, nós somos capazes de resistir o dia mau e garantir a vitória espiritual. Lembre-se de algo muito importante. A força, a capacitação, o conhecimento, a resistência são essenciais para que nós sejamos um guerreiro de Deus que manifesta os valores do reino. Então, como que se distingue um guerreiro do Senhor? Um servo do Senhor, um filho de Deus? Sua força, sua segurança, sua postura. Eu sei quem eu sou, eu tenho identidade, eu tenho um pai, eu sou amado. Não é aquele melancólico, não sei para onde eu vou, aos céus, a vida, quem sou eu, para onde eu vou. Entende? Então, amados, eu estou aqui para dizer para você nessa noite que agora é o momento de se posicionar e lutar de maneira certa. Está na hora, meus irmãos. Está na hora de posicionamento. Você vê essa palavra de Deus aqui no começo, a pastora ministrando aqui para nós? Nós precisamos de posicionamento e lutar da maneira certa. E como lutamos da maneira certa? Dependendo de Deus. Para de querer resolver com a sua própria mão. Para de querer resolver a sua própria maneira. Agora, isso aqui é um alerta e uma vacina importante para nós. Nós não devemos entrar em uma área mais elevada de intercessão ou de realidade espiritual se não aprendermos a discernir nossa própria vida espiritual no âmbito doméstico. Eu vou resumir para vocês. Não queira sair por aí expulsando demônios, curando enfermos e mexendo com a esfera das trevas, sem antes, no doméstico, no você com Deus, dentro de casa, você estar buscando a presença do Senhor. Você está sendo curado. Faz sentido? Até porque ninguém leva ninguém mais alto do que o lugar que ele mesmo está. O máximo que nós podemos trazer a alguém é até a nossa posição. É o máximo. É o máximo. Então se prepare antes. Se você quer levar as pessoas às alturas em Deus, esteja lá primeiro. Esteja na intimidade com o Senhor, esteja na profundidade com o Pai. É aí que nós podemos levar as pessoas a este lugar. É assim que nós vamos tocar, Ivani, essa nação. Quando nós aqui, porque aqui é o nosso âmbito doméstico, a nossa casa é o nosso âmbito doméstico, mas aí quando a gente sair por aquelas portas, aí não tem diabo para resistir a gente. E as pessoas vão querer Deus. E é aí que a batalha espiritual se estabelece de forma poderosa.
Mas uma das primeiras áreas que Satanás vai procurar atacar para nos desestabilizar, lembre-se disso, é a nossa família. É a nossa família. É por isso que a Bíblia ela traz tantas instruções acerca do nosso relacionamento familiar. E aí eu quero mostrar para vocês algumas orientações contidas aqui em Efésios, que é o livro que mais trata da guerra espiritual. E quando ele está tratando da guerra espiritual, ele vai trazer para nós direcionamentos domésticos para vencermos batalhas espirituais. E a primeira coisa que ele mostra para a gente é que esposas vitoriosas na guerra espiritual são submissas aos seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Está no mesmo texto de Efésios. Lembra que a gente começou a semana passada falando que é um tratado sobre a igreja e um tratado sobre essa esfera da batalha espiritual. E aqui nesse livro ele indica isso. Mulheres sejam submissas. Mas ele também diz, maridos, se vocês querem ser vitoriosos na guerra espiritual, amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Isso está no capítulo 5, versos 22 a 24. Sobre os filhos, capítulo 6, versos 1 a 3, ele diz que filhos que vencem na batalha espiritual honram seus pais. Entendeu? Você quer vencer na batalha espiritual? Honre os seus pais. Mas entenda alguma coisa. Não se envolva na ajuda espiritual aos outros sem primeiro ter vitória no âmbito pessoal. Isso é besteira. E é aqui que funciona aquele papo de retaliação, sabe? Sabe, às vezes a gente vê até alguns cursos de batalha espiritual, fala, cuidado com a retaliação. Meus irmãos, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas quem vai ser retaliado? É quem não está preparado. E quer se envolver no que não está pronto para mexer. Faz sentido ou não? Ah, não, mas a nossa força vem de Deus. Ótimo, mas então esteja na presença dele, ganhe a força que vem dele. Ah, eu não oro, eu não leio, eu não jejuo, eu não busco nada, eu não vou nem mal, vou para a igreja, e aí depois quero sair expulsando demônio, evangelizando. Aí sim tem retaliação. Agora, quando nós estamos na presença, firmados, com ataque, com a armadura, o ataque vem, mas não faz nada em nós. A gente só sente aquele balancinho assim, opa, acho que uma mosca pousou aqui, e você segue vencendo. E nem sabe que o que veio foi uma bala de canhão. Mas você está fortalecido, você está protegido. Então, fortaleça a sua vida. Como nós fazemos isso? Bom discipulado, vida devocional intensa que envolve a leitura da palavra, oração, adoração, comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Assim nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. Agora nós vamos fechar. Mas ainda algumas orientações bíblicas que nos fortalecem espiritualmente. Também no livro de Efésios. Seja imitador de Deus como filho amado. Quer vencer? Imite a Deus. Quer vencer no futebol? Não imita o Ronaldinho, não imita o Ronaldo, não imita o Senhor. Imita o Senhor. É assim que... Ah, mas pastor, mas nada a ver, isso tudo a ver. Quer ser vencedor em qualquer área da vida? Imite ao Senhor. Ah, eu quero ser um empresário, um ícone, vou imitar o Bill Gates. Você vai imitar um lixo, entre aspas, porque está fora de salvação, mas é um defensor das estruturas demoníacas. Aí você está imitando um filho do capeta. Vai imitar Jesus. Vai imitar Jesus. Seja imitador de Deus como filho amado. Ou seja, procure fazer aquilo que Deus faria se estivesse em seu lugar. Se você quer vencer, tudo que você estiver fazendo, lembre-se lá do livro, do filme. O que Jesus faria nesses passos? Nos meus passos, o que faria Jesus? Segundo, ande em amor. Efésios 5:2. Agora lembre-se que amor não é mero sentimento, é uma decisão. E quando nós decidimos amar as pessoas, nós vamos tomar as atitudes de amor para com elas. E sabe uma coisa? Eu tive algumas palestras com um pastor que ele já ganhou 1 milhão de muçulmanos. Meu Deus, parece até mentira, né? Pastor, isso é história de pescador. Não, ele já ganhou 1 milhão de muçulmanos. E ele falou assim, a única coisa, você pode debater com eles religiosamente, você pode falar com eles sobre cultura, eles têm
condição de combater em tudo, mas eles não sabem lidar com amor. Quando você trata eles com amor, eles não sabem como lidar com isso. Meu Deus. Meu Deus. E é isso que nós vemos aqui. Satanás, ele não tem uma contraofensiva ao amor. Mesmo as pessoas manipuladas por ele, elas não sabem lidar quando você exercita amor. Por isso que a gente olha aqui para o nosso cenário e fala, não, mas aqui a cultura, eles são muito ríspidos, muito isso, muito aquilo. Só ame. Ame, você vai ver pessoas tranquilas. Só ame, não levante a voz também, eles vão abaixar a voz, eles vão parar de gritar, vão parar. Olha, até a mulher possuída aqui, ó, ela foi diminuindo, parando. Assim, queridos. Exercite o amor. Exercite o amor. E esse amor já está derramado em nossos corações, aleluia. Já está derramado em nossos corações. Então, manifeste em direção às outras pessoas. Efésios 5,3 nos ajuda dizendo, renuncie todo tipo de impurezas. Evite conviver com coisas impuras. Encha a sua mente da palavra de Deus para que ela não se perca em pensamentos impuros. Busque a Deus nos momentos em que você está só, para que não caia na tentação do diabo. Outra, rejeite a incontinência, a impureza, a avareza, a idolatria, Efésios 5,5. Cuidado, guarde as portas da sua vida. Para isso, cuide dessas 3 áreas, que com certeza o inimigo vai tentar atacar sem trégua. Mais uma vez, sua família. Procure desenvolver relacionamento harmonioso no seu lar. Ore diariamente pelos seus familiares. Procure fazer com regularidade uma reunião de oração em sua casa. Dialogue com seu cônjuge. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Faça como Jó e ofereça a Deus sacrifício de louvor pela sua família. Jó 1,5. Então, a família é alvo de ataque do diabo para nos desestabilizar. Segundo, sua vida com Deus. Tome cuidado. Então, para que a sua vida não seja desestabilizada, sua vida com Deus, leve a sério a leitura da Bíblia, o seu momento diário de oração, seus momentos diários de adoração a Deus. Porque, como nós já dissemos aqui, é muito fácil sermos tomados, absorvidos pelo desânimo, pela apatia, pelo cansaço, que a nossa carne não deseja as coisas que são de Deus. Não deseja. Vocês conhecem a historinha lá da mãe que foi acordar o filho? Falou assim, filho, domingo de manhã acorda. Você tem que ir para a igreja. Aí ela disse, estava um dia chuvoso, frio, e ele disse, mãe, me dá pelo menos 2 razões para levantar para ir para a igreja. Ela disse, primeiro, você é o pastor da igreja. Não preciso nem falar o resto. Mas para vocês verem que às vezes até o pastor passa por esse tipo de situação. Eu já não queria ir, meu Deus. Lá no Brasil, a gente já estava numa rotina muito mais... E domingo a gente tinha culto de manhã, culto à noite, tinha que ir para ensaio 8h30 da manhã, culto às 10, depois tinha que ir para ensaio 4 da tarde, culto às 18. Ai, tinha dia que eu falei assim, tem que ir mesmo. Não dá para ficar. Mas é uma boa condição ter que ir para a igreja, porque é o pastor, né, meus irmãos? Mas tome cuidado. Siga a orientação da palavra de Deus, ande em espírito. E aí, como nós já dissemos anteriormente, o nosso ministério é fonte, é alvo do diabo para nos atacar. Nosso propósito, você pensa que você vai aonde? Você pensa que vai dar no quê? Você pensa que vai viver tudo que... Não penso, eu vou, eu tenho certeza disso. Mas para seguir assim, para proteger o ministério, eu preciso tomar cuidado. Então, nunca abandone o seu chamado. Nunca coloque em jogo. Será? Nunca coloque em jogo. Você foi chamado para servir a Deus. O seu compromisso é com o reino de Deus. Então coloque o reino de Deus em prioridade, sobretudo em sua vida, de acordo com Mateus 6,33. Primeiro, o reino de Deus. Não importa o que você está fazendo, lembre-se, você não está fazendo para pessoas. Você está fazendo para Deus. Seu chamado é servir o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, força, capacitação, conhecimento e resistência definem guerreiros de Deus que estão habilitados para implantar os valores do reino. Se alguma dessas marcas ainda não fazem parte das nossas vidas,
esse é o momento de nos posicionarmos. Essa é a hora, queridos, de deixar de lado as fraquezas, debilidades. Ah, mas o meu trauma, meu pecado de estimação, está na hora de abandonar. Está na hora de viver poderosamente nessa terra, permitindo que o Senhor te equipe com a sua armadura, permitindo que o texto bíblico já relatou sobre nós, que o Senhor já nos deu um espírito de ousadia. Tome conta de nós. Há uma palavra sobre você. O Senhor nos deu um espírito de ousadia, de coragem. Então, coragem, meus irmãos. Coragem. Desenvolvam uma vida de avanço do reino de Deus. Se posicione. Seja agressivo. Faça guerra. Mas faça da maneira certa. Dependendo de Deus. Quer ser irado? Quer ser bravinho? Quer ser nervosinho? Então seja na oração. Seja para derrubar o cão, seja para anular as obras do inferno, destruir as obras do diabo. Vamos lutar? Fique de pé, por favor. É hora de guerrear.